Olá, meus amigos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que você vai estar vendo esse vídeo. E a paz do Senhor Jesus. E vamos estar trabalhando um tema muito importante sobre o batismo, né? E estamos trabalhando os fundamentos da fé para que você venha estar alicerçado e conhecer cada vez mais sobre a questão do batismo nas águas. É necessário que você conheça para você saber o porquê que você precisa se batizar nas águas. Então vamos trabalhar e fundamentar a sua fé para que você venha, né, ter o batismo nas águas consciente da sua fé em Jesus. Então vamos estar passando aqui, seja bem-vindo à família de Deus. Lembrando que esses slides ele é da Comunidade de Nações de Fortaleza, né? Seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vindo à Comunidade de Nações. Que Deus abençoe você e a sua família, e você está no caminho certo. Você está numa igreja que cuida de você, que ama você, uma igreja inovadora, e aqui você vai crescer muito em nome de Jesus. Né? E aqui está o cronograma, né, que está sendo feito aí. Esses slides foram feitos para as pessoas ministrarem na sala de aula, e eles vão seguir esses cronogramas. Mas nas minhas gravações eu vou fazer, cada vídeo eu vou fazer uma aula. Né? Primeiro encontro, eu vou fazer, no caso desse vídeo agora, a aula 1. Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Tá bom? Então aqui, aula 1 significa, vamos começar a falar sobre a Bíblia, né? O livro dos livros. Lembrando que a palavra Bíblia, ela significa uma coleção de livros. Né? Mas para nós que somos cristãos, não é um livro comum. Não é um livro que faz você aprender a ciência, né? O português, a matemática, a história. São livros bons, importantes, que os homens aprenderam e conheceram. Isso é muito importante também para a nossa vida humana. Mas esse livro é um livro extraordinário. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. No decorrer da história, essa Bíblia relata do princípio da criação, né, o decorrer de toda a história bíblica, a escolha do povo de Deus, a queda do homem, que inicia em Gênesis, na verdade. Depois vem a escolha do povo de Deus lá com Abraão. E toda ela aponta, né, para a necessidade do Salvador, de alguém que venha pagar a nossa condenação, pagar o preço dos nossos pecados. Né? O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então a Bíblia ela é algo extraordinário. É algo extraordinário. Ela tem muitos autores, ela tem muita história, ela é comprovada na ciência da arqueologia, né? Então ela é comprovada pelos aqueles que acreditam nela serem transformados, mudados. Não é à toa que a Bíblia é tão perseguida. Se a Bíblia não fosse realmente a palavra de Deus, ela não tinha tanta retaliação, né? Você vê, não haveria tanta proibição, né? E você vê que há um grande ataque inimigo para desfazer aquilo que Deus projetou através da Bíblia Sagrada. Né? Ainda, portanto, você está lendo e você vai aprender um pouco sobre a Bíblia. É importante que você leia, né? Como diz, eu creio para conhecer. É importante que você tenha isso em sua mente. Não é conhecer para acreditar, né? Porque muitas coisas você não vai ter resposta. Mas você precisa crer e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, mas você vai compreender em certos momentos da sua vida. Né? Então a Bíblia ela é a palavra de Deus. Eu preciso crer que ela é, para que eu venha compreendê-la. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada para o homem. Então aqui está a Bíblia, o livro dos livros, a definição do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Não é só alguns versículos, não é só algum conteúdo que é a palavra de Deus. Como muitas pessoas que estudam tanto a Bíblia que acabam perdendo o norte, acabam perdendo a fé. Mas a Bíblia, desde a criação, desde Adão e Eva, desde Gênesis, toda ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para o homem, revelada. Que Deus instruiu o homem, e ela é um documento confiável. Ela passou por muitas mãos, muitos filtros, muitos critérios para chegar até nós.
Não foi um livro, qualquer livro, fulano escreveu e Paulo, fulano não está. Então, não. Houve critérios para que a Bíblia fosse a Bíblia. Né? Critério da contrariedade. Né? Deus não pode se contradizer. Deus não pode falar em um livro assim e outro livro agora fala dessa forma, não. Então houve critérios. O autor Paulo, ele tem uma forma de escrever, tem uma forma de falar. No final da carta dele, ele escreve paz e graça, meus irmãos. Então ele tem uma forma de escrever. Então esses critérios foram usados, né, para que a Bíblia viesse até nós, né, e fosse realmente autenticada, né, e comprovada como Bíblia Sagrada. Então houve estudos, houve homens de Deus que se reuniram para fazer esse filtro aí. Então nós temos um livro confiável, um livro realmente que é a palavra de Deus. Então está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a Bíblia ela vai aonde o homem não vai. A Bíblia ela vai onde o conhecimento humano não vai. Lá no profundo do coração humano, divide, discerne a alma, espírito, pensamentos. A Bíblia ela penetra o profundo do coração e nos divide e nos coloca no lugar correto. Amém? Então, vamos lá continuar. A Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. São três aspectos importantes. Inerrante quanto ao conteúdo, não há erro na Bíblia. Não há erro. O que há é a falta de entendimento do homem de compreender aquilo que está escrito. Isso é um ponto. Mas erros não há. O homem precisa compreender, porque a revelação de Deus ela é entendida pela revelação do Espírito, pelo entendimento do Espírito. O Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra de Deus. É ele que discerne. Foi ele que escreveu, ele é o autor da Bíblia, o Espírito Santo. Sendo vários homens que escreveram, mas o autor é único. Uma inspiração divina do Espírito Santo, inspirando aqueles homens para escrever. Então é inerrante. Aí, se você quiser compreender mais profundamente, porque em Mateus, o mesmo texto ele fala uma coisa, e em Marcos fala outra. Você precisa estudar, compreender que são pessoas diferentes, em situações diferentes, em fontes diferentes. Então nós precisamos compreender tudo isso para a gente não venha ter compreensões errôneas. A palavra de Deus ela não contém erros. Na verdade, a palavra de Deus ela vem corrigir erros, principalmente no nosso coração. Infalível. A Bíblia é infalível, não tem falhas. As profecias nela escritas, elas vão acontecer, estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras que estão contidas no livro sagrado, Gênesis e Apocalipse, elas vão se cumprir. Queira ou não, acredite eu ou não, ela está se cumprindo, vai se cumprir. E era suficiente quanto ao seu propósito. A Bíblia tem um propósito. Ela tem um propósito de revelar o amor de Deus pela humanidade, o propósito de revelar o Salvador, o propósito de revelar a voz de Deus, a verdade, sobre tudo isso que está aqui criado. Ela revela, ela mostra, ela é o manual de vida para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Amém? Então há um propósito divino na Bíblia, a voz de Deus para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia, leia essa revelação que Deus vai falar com você. Então, definição, o que a Bíblia contém? É a revelação de Deus para o ser humano. Se Deus não quisesse revelar para nós, nós nunca conheceríamos o Deus verdadeiro. Nós poderíamos estar adorando o sol, poderíamos estar adorando o mar, como os primórdios, os primeiros homens viviam porque eles viam a grande criação e eles adoravam aquilo que viam, de grandioso, que eles não controlavam, e acabavam definindo como Deus. Mas Deus ele não nos deixou sem revelação. Ele não ficou escondido. Eu criei o mundo e vou ficar escondido, não vou interferir em nada. Deus ele se revelou. Deus, no decorrer da história, ele se mostra através de várias formas. Você pode ver aí a Bíblia contendo
as intervenções divinas, no decorrer de toda a história da humanidade, Deus intervém, e Deus se revela, Deus se mostra. E a Bíblia, ela é o registro daquilo que Deus fez, daquilo que Deus continua realizando na humanidade, neste mundo criado. Então, a Bíblia era inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para todo o bom gosto. A Bíblia, ela tem o que o homem precisa para viver uma vida que glorifique a Deus. Ela é inspirada. A inspiração, ela cela-se em Apocalipse. Por quê? Preste bem atenção, você está iniciando agora, isso é muito importante. A inspiração divina, ela se cela em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Não há uma inspiração. Alguém que diz, eu vi um anjo, o anjo me desceu e me falou que a Bíblia estava errada. Eu recebi um novo livro, uma nova revelação. Eu sou o Jesus. Eu sou o Messias. Então Jesus já nos alertou, Paulo já nos alertou que isso iria acontecer. Que pessoas iriam dizer com pretexto de anjos que tem um novo evangelho, que contém uma nova Bíblia, que tem uma nova inspiração. Mas a inspiração do Espírito, da Bíblia Sagrada, ela se encerrou. Não há mais uma inspiração que possa substituir a Bíblia. Toda agora não é mais inspiração, agora é iluminação. O Espírito agora nos ilumina, joga luz, para que nós venhamos compreender aquilo que Deus revelou na sua palavra, por aquilo que Ele inspirou os homens autores, a escrever a Bíblia Sagrada. Não há mais uma inspiração de uma nova revelação que vá nos levar a outro prumo contrário à Bíblia Sagrada. Muito cuidado com isso. Você tem que ver que a Bíblia, ela é suficiente para a sua vida. Então toda inspiração, ela é inspirada por ensino. A Bíblia, ela é usada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir, nos estar preparados e prontos para realizar algo de Deus na terra. A inspiração da Bíblia, antes de mais nada, sabe que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana, pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quem escreveu a Bíblia? Foram os homens. Como? Inspirados por Deus. Há muitas pessoas que dizem, não, quem escreveu a Bíblia foi os homens. E me diga aí, qual foi o livro que os homens não escreveram? Tem uns caras que dizem aí que um anjo veio e escreveu um livro. Mas Deus usa os homens, porque Deus criou os homens para isso. Deus usa nós, estamos vivos para realizar a sua obra. Os anjos são para nos servir, para nos ajudar nesta obra. Mas é nós que somos os agentes que vamos trazer a revelação de Deus, a palavra de Deus. Por isso que existe a profecia. Não existiam os profetas, né? A profecia, não tinha necessidade, se não houvesse profeta e profecia, aí sim, os anjos, mas Deus usou nós e usa nós para falar até hoje. Então a inspiração divina, como falei para vocês, através de Deus para os homens. A Bíblia contém em torno de 40 autores em mais ou menos 150 anos. Aí você lá, Moisés, aí você vai para o Antigo Testamento, muitos outros homens que escreveram, você vai aos profetas, Malaquias, Daniel, outros homens que escreveram no Testamento. Aí tem Mateus, os Evangelhos, aí tem as cartas de Paulo. Então, muitos autores que escreveram a Bíblia aí. 3 exemplos em épocas distintas: Moisés, Jeremias e João. Todos eles, Deus estava mandando, escrevam o que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque lá na frente, pessoas vão precisar da minha palavra escrita. Escrevam, anotem aquilo que eu estou revelando para vocês, porque lá na frente tem um povo que vai precisar dessa revelação escrita, como nós. Significado: a Bíblia é nossa única regra de fé e prática para a vida cristã. Não precisa de atualização. Jesus é o centro da Bíblia. Se você quer
ver a atualização, notícias atualizadas, não vá no jornal, vá na Bíblia. Eu não sei quem foi o autor que disse isso. Não sei se foi Charles Spurgeon, foi o próprio Billy Graham. Mas se você quer ver a atualização de notícias, como está acontecendo hoje, sem manipulações, você lê a Bíblia, porque a Bíblia está contendo todas as atualizações da vida. A Bíblia não precisa de atualização, ela é a própria atualização. Ela trabalha naquilo como precisa. O pecado, desde a criação do começo, continua hoje, o mesmo tipo de pecado. Na época de Noé, a corrupção do coração humano, ela é tendenciosa ao pecado. E os pecados só mudam muitas vezes de nome. Mas a Bíblia foi feita para tratar, para cuidar do homem, para trazer o homem de volta para Deus e tirar o pecado do seu coração. Então, por isso que ela não precisa de atualização, porque ela é atualizada por qualquer época. Né? A sua interpretação é única e a sua aplicação ela é diversa em qualquer aspecto da humanidade, em qualquer cultura, a Bíblia pode ser aplicada. Jesus é o centro da Bíblia. Como falei com vocês, do começo da criação até o final, existe a necessidade de um cordeiro. Composição. Os escritos não têm ordem cronológica, mas temática, ou seja, Gênesis, você vai em todos os livros que estão, eles não estão organizados de formas cronológicas do tempo, mas de forma temática. O Antigo Testamento ela contém 39 livros, escritos em hebraico e aramaico. A lei, que é o Pentateuco, né, escrito por Moisés, e vai de Gênesis a Deuteronômios. Você pode ver aqui, ó. Se eu vou ver aqui, se eu conseguir, cadê o meu mousezinho, rapaz? Com licença aqui, meus irmãos. Ó, aqui, ó. Então, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, né? Você vê Gênesis, criação, Êxodo, nome radiz, saída, Levítico, as leis, Números e Deuteronômio. Né? Então, aqui são 5, ó. 5 livros que foram aí inspirados o nosso irmão Moisés, que aí inspirou, né? Inspirou para escrever esses livros. Né? Deixa eu ver aqui, cadê meus irmãos? Me desculpe. Vamos lá. Pronto, vamos continuar. Vamos continuando aqui, vamos lá. Isso aqui, Pentateuco. Estamos 5 livros da Bíblia. Tá aqui. Então, o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio. Históricos, 12 livros de Josué e Esther, né, sobre a história do povo de Israel. Né, ali está lá já na Terra da Promessa. Né, tem muitas coisas sobre a história do povo de Israel. A poesia, são 5 livros de Jó, a Cantares de Salomão. E a profecia, profetas maiores, 5 livros, Isaías e Daniel. Profetas menores, 12 livros de Oséias a Malaquias. Então, basicamente, eles organizaram aí a Bíblia, né, nessas situações de lei, história, poesia e profecia, para facilitar a nossa leitura. Então, o Novo Testamento são 27 livros, escritos no grego, que era a palavra mais falada, a língua mais falada na época. Os evangelhos são 4, de Mateus a João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangélicos evangelho significa boa notícia, né? E o livro histórico, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, que era médico. E doutrinários, né? São 21 livros, epístolas ou cartas, aí vai epístolas de Paulo, 13 livros, vai de Romanos a Filemon, e epístolas gerais são 8 livros, Hebreus a Judas, né? O livro de Hebreus a gente não sabe quem foi o autor. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outros tipos de autores, né? Mas não tem consenso de quem realmente foi o autor de Hebreus, né? Mas é um livro inspirado por Deus, né? Então, e profecia, que é o último da revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, mesmo que foi escrito mais ou menos nesses pontos aí. Então, você quer iniciar uma leitura da Bíblia, inicie pelos evangelhos. Inicie pela leitura dos evangelhos. Leia todo o Novo Testamento. Compreenda o Novo Testamento para você depois ir para o Antigo um pouco, para você ter uma noção daquilo que está acontecendo. Então, é escrito em grego, o Novo Testamento. Então, isso é importante. Então, irmãos, basicamente, essa aqui é a aula 1.
né? Você conhecer um pouquinho da Bíblia, dos autores, né? Como ela foi escrita, e é muito importante você ler a Bíblia. É importante você ler. Eu lembro quando eu iniciei na minha fé, quando eu fui ler, eu não entendia muita coisa. Mas mesmo assim eu continuei lendo, continuei buscando, continuei buscando, e isso aos poucos Deus foi abrindo meu entendimento, Deus foi abrindo meu coração, e eu comecei a gostar, comecei a pesquisar, comecei a usar dicionários, comecei a buscar mais conhecimento, né, a perguntar, a crescer. Então, tudo que nós vamos fazer para nós crescermos, a gente precisa de dedicação, né? Então, eu preciso me dedicar. Eu não posso ser aquele tipo de cristão de ir para a igreja e para casa e não conhecer o Deus que eu sirvo. Então, a Bíblia é uma revelação. Revelação de quê? Do conhecimento de Deus para nós. Então, eu preciso conhecer. Como? Através da Bíblia. A Bíblia, ela vai revelar a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, como Deus agiu no decorrer da história, né? E como Ele está agindo até hoje. Então, isso é muito importante. A Bíblia contém a vontade de Deus para mim e para você. Se você quiser conhecer a Deus, leia a Bíblia. Veja a Bíblia. Entenda a Bíblia. Peça o Espírito Santo para lhe dar fome e sede pela palavra. E com certeza você vai ter uma vida alimentada, porque a palavra de Deus ela também é um pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então é um alimento para a sua alma. Então tenha essa prática, tenha essa cultura, esse hábito na sua vida de você ler a palavra todos os dias. Todos os dias. Então um caderno para você anotar, tenha dicionários, tenha várias versões de Bíblias para você comparar e chegar a um conhecimento mais profundo com Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, continue fiéis, continue firme, continue buscando. Com certeza este caminho é um caminho glorioso. É dificultoso, né? Mas é um caminho glorioso para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.